Olá, bom dia, povo de Deus. Este é o canal Livres em Graça e eu sou Antônio César. Neste dia, resolvi fazer esta live. Não estaremos trabalhando com monitor, nem com a Bíblia, porque já faz alguns dias que eu não estou gravando, uma semana, devido a muito trabalho, muita correria, né? Então nós deixamos de gravar. Mas eu não deixei em momento nenhum de anunciar o Evangelho da graça de Cristo a pessoas, amigos, né? Até mesmo desconhecidos. E o que eu notei nessas abordagens, nessas conversas que a gente tem, é que existe uma resistência muito grande por falta das pessoas. É uma resistência, assim, implacável com relação ao Evangelho da Graça. E nessa caminhada aqui dentro da minha casa, ontem à noite, eu me inspirei em fazer esta live em uma peça, em uma obra de arte que a minha esposa fez. Minha esposa Eliette, ela é uma profissional muito competente e ela tem ideias fantásticas, uma artista na realidade. E ela consegue trazer beleza, né? Trazer harmonia em várias peças dela, né? E em breve ela estará anunciando essas peças, essas criações em um canal próprio dela. Mas eu andando aqui na minha casa ontem à noite, eu me deparei com esta peça que já está há algum tempo, né, aqui. E me inspirou essa live, porque como eu disse, durante a semana toda eu estava me indagando, né? Por que será que é tão difícil as pessoas se propondo a conhecer algo? Por que será? Principalmente nessa área religiosa. O tema da live de hoje é Graça de Cristo. É um novo evangelho? Uma breve confissão. Eu oro a Deus para que possa me inspirar a falar deste assunto, que é um assunto que arde em meu peito, porque nós percebemos que tudo aquilo que é bom para nós, o nosso desejo é de compartilhar. Se você faz uma deliciosa comida, você gosta de compartilhar. Se você vai num determinado local que você acha bonito e agradável, você gosta de compartilhar. Se você visitou um médico, um dentista que lhe fez um ótimo trabalho, você compartilha. Porque aquilo que é bom para você, você quer compartilhar, para que seja bom para o próximo. E a graça de Deus, a graça de Cristo, foi a melhor coisa, a melhor manifestação de Deus na minha vida. E o meu peito arde por querer compartilhar essa bênção que está sendo na minha vida. Mas, infelizmente, as pessoas resistem, porque a graça seria um novo evangelho? A peça que me inspirou essa live é essa foto que eu tirei agorinha mesmo durante o dia. Talvez as pessoas, os mais jovens, nem conheçam essa peça. Mas essa peça é uma canga de boi.
Veja a peça. É uma canga de boi. E a minha esposa pegou essa canga, colocou correntes, né? E colocou uma iluminação nela. E ela ficou maravilhosa. À noite, então, ela dá um efeito divino. As pessoas vêm, olham e falam, nossa, mas que lustre maravilhoso. Transformou uma canga de boi em um lustre, né? E eu estive olhando para essa canga e eu percebi, trazendo para a realidade das religiões da graça de Deus, ela expressa verdadeiramente o que é essa resistência das pessoas. Porque nós vemos a canga. O que é uma canga? É um pedaço de madeira que é colocado nas costas do boi, entre o pescoço e o lombo, e ali os bois são acorrentados, aprisionados ali, para puxarem um arado, uma carroça ou alguma coisa, ou seja, para fazer um trabalho. E a canga ela serve para manter o animal preso a uma determinada condição. Então ela prende o animal. O animal não tem como se desvencilhar dela. E não é só um. Normalmente, nós que já temos mais de 50 anos de idade, e nos filmes de roça, nós vemos várias cangas acionadas ao lombo de bois, puxando uma carroça. E foi isso que eu vi. A religião, de uma certa forma, ela coloca sobre o lombo das pessoas essas cangas. E as pessoas são obrigadas a trilhar um caminho. São obrigadas a estar condicionadas àquele espaço. E eu percebi que quando se acende as luzes da canga, que estão penduradas nessa canga, se for à noite e você olhar, você não vê praticamente a canga. Você só vê as luzes acesas. A luminosidade que está abaixo da canga ou à sua frente, ela ofusca a visão da canga. E as pessoas têm que olhar e ver que ali existe uma canga. Não somos contra nenhuma religião, seja ela qual for. Não estamos aqui denegrindo religiões ou pessoas. O nosso objetivo é alertar que você pode ter uma vida espiritual sem ter que carregar uma canga. Jesus carregou uma cruz nos lombos, peso de uma canga. Jesus teve que trilhar um caminho com o madeiro nas costas. E às vezes que Jesus caía, ele era chicoteado. A ele não foi concedido nada a não ser a obrigação de carregar aquela cruz, aquela canga, até o seu ponto final. Ele tinha que terminar a missão dele com aquela canga nos ombros. Mas o interessante é que Jesus fez isso por mim e por você. Mas as religiões permanecem até hoje colocando essas cangas sobre nossos ombros, sobre a nossa vida.
O que eu venho falar nesta live é que você tem a oportunidade de ter apenas a luz sobre a sua vida. A luz de Cristo sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de ter a claridade de todas as coisas em sua visão. Porque o peso de uma canga não é mais sobre os seus ombros, que te faz andar encurvado pelo peso da religiosidade. Sem a canga, você tem condição de andar de cabeça erguida. E seus olhos não estarão cansados, estarão vivos. Ninguém tropeça em uma pedra se ver a pedra. Ninguém pisa num caco de vidro se vê o caco de vidro. Ninguém escorrega e vai ao chão se vê que o piso está molhado. Ninguém. Então tenha apenas a luz de Cristo sobre a sua vida, para que você possa enxergar o caminho por onde você anda. Tire essa canga dos seus ombros e siga apenas na luz do Evangelho de Cristo. A canga, ela é instaurada sobre a sua vida por pessoas que querem ter o domínio sobre você. E sabe o que é o mais interessante? É que essas pessoas, elas proclamam a luz. Elas falam sobre a luz. Elas falam sobre o Cristo maravilhoso. Elas falam que você é salvo em Cristo Jesus. Elas falam que tudo você pode em Cristo Jesus. E te mostram a luz. E a luz brilha à frente de seus olhos. Mas eles colocaram sobre os seus lombos uma canga. Cristo, Ele te salva, mas não pela luz, pela canga, porque impõe a você obrigações, impõe a você circunstâncias, doutrinas para alcançar a salvação. Cristo te dá a prosperidade nesta terra. Te mostram a luz. Cristo te dá a prosperidade. Mas a canga está sobre seus ombros. A prosperidade Cristo te dá. Mas você tem que cumprir algumas obrigações. Tem que cumprir alguns ritos. É complicado quando olhamos para um sistema, vemos a luz, mas nos escondem a canga, que está sobre os lombos de muitas e muitas pessoas. Por que somos dessa forma? Por que não conseguimos enxergar as cangas que colocam sobre os nossos ombros? É porque o ser humano, ele é doutrinável. O ser humano é um ser doutrinável. E se há simpatia, se há conforto, se há uma condição que condiz com as suas expectativas, o ser humano se deixa doutrinar. Nós vemos pessoas em várias religiões. E se você perguntar para essas pessoas qual que é a melhor religião que tem, elas podem até falar, todas são boas.
mas a minha é a melhor. Todas as religiões te levam a Deus, mas a minha religião te põe ao lado do trono dele. Todas as religiões mudam os seres humanos, mas a minha religião te leva a ser o número 1 para Cristo. E as pessoas adentram as religiões e são condicionadas aos ensinamentos da religião. Isso aconteceu desde os primórdios dos tempos. As pessoas eram condicionadas a uma religiosidade. As pessoas eram ensinadas segundo os seus ritos, segundo as suas convicções, segundo os seus misticismos, segundo a sua fé. Sempre existiram as religiões que falam no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, as religiões pagãs, religiões que cultuavam ídolos, que cultuavam seres, outras que cultuavam elementos naturais, outras que cultuavam seres humanos já falecidos. E isso ainda perdura até hoje. E os ensinamentos de todas essas religiões lhe dão a base para que você realmente creia naquilo. E aquilo para você se torna uma verdade absoluta. Mesmo que essas verdades absolutas impõem sobre a sua vida encargos financeiros, encargos profissionais, encargos materiais, encargos psicológicos, encargos de obrigatoriedade. Mesmo que essas religiões colocam sobre você essas cangas, muitas pessoas acham que é o melhor caminho. De repente, surgem os pregadores do Evangelho da Graça. O primeiro deles, mesmo sem saber da realidade com exatidão, que o que ele pregava era a autêntica vontade de Cristo, mesmo porque ele vinha também de um outro sistema, viveu alguns anos junto dos apóstolos. Ele lutou bravamente em defesa do Evangelho da Graça. Esse foi o apóstolo Paulo. E hoje, na atualidade, estamos nós aqui, várias pessoas, os pregadores da graça da nova geração. Os pregadores que têm a convicção do real e completo sacrifício de Cristo naquela cruz. Tem a real convicção da escatologia consumada. Todas as coisas se cumpriram em Cristo. A canga sobre os nossos ombros, a cruz sobre os nossos ombros, o madeiro sobre os nossos ombros, não existe. Cristo levou sobre os ombros dele. E como essa canga da foto que eu te mostrei, a canga e a luz, nós ficamos com a luz. A canga foi retirada. Cristo é a luz. Cristo é o que clareia o nosso entendimento. Mas homens querem colocar a canga. Cristo cumpriu todas as coisas. Mas
Algumas pessoas fazem de Cristo apenas um porteiro. É, um porteiro. Na antiguidade, o homem, ele não tinha acesso ao paraíso. E em Cristo temos acesso ao paraíso. E as religiões comprovam. Em Cristo temos acesso ao paraíso. Mas você tem que cumprir alguns requisitos para ter acesso ao paraíso. Ou seja, Cristo é só o porteiro. Ele abriu a porta do paraíso, mas para entrar depende de você. 100% de você. É como dizem, você é livre, mas à noite você volta para a cadeia. Então você não é livre. Você é um presidiário com um induto de liberdade. Mas você não é livre, porque você está preso. E é esta condição que colocam sobre a sua vida. A canga sobre a sua vida te mantém preso a um sistema doutrinal que beneficia poucas pessoas. A grande maioria fica com suor, com trabalho e com sacrifício. E poucos ficam com a grande lucratividade, como os bois que puxam o arado. Eles têm lá a sua ração, têm lá a sua água, mas é só isso. Eles têm que trabalhar duro, arrastar sobre seus ombros aquele peso da canga, acorrentados naquela canga, puxando um fardo pesado para muitos. E no final, somente o líder, o dono dos bois, tem a lucratividade do trabalho deles. Como conhecer algo que você não se prontifica a conhecer? É isso que eu vejo nas pessoas. Quando falamos do Evangelho da Graça, as pessoas logo de cara repudiam o Evangelho da Graça. Porque dizem, isso é o quê? É um outro Evangelho? Se for um outro Evangelho, é anátema. Não existe. É coisa do diabo. Mas eles não conhecem a graça. E não querem conhecer a graça. Não querem. Porque já estão doutrinados em um outro sistema. Se falamos, você é um homem livre. Você não precisa fazer nada para Deus. Deus já fez tudo por você. Eles dizem não. Você tem que fazer as coisas para Deus. Deus faz a parte deles e você faz a sua. É estranho. Mas eles não conhecem a base da graça. Mas de onde saiu essa base? Saiu da Bíblia. Está lá. Desde os primórdios do tempo. Está lá na Bíblia. Textos, contextos, explicações. Mas a religiosidade tem ofuscado os olhos de muitas pessoas. E não tem dado a oportunidade de conhecerem a graça de Deus. Sobre os seus ombros estão a canga e está a luz. Olham para a luz, desejam a luz, querem a luz da sua inocência. Tanto
que não conseguem ver a canga. Este canal está no ar, não visando número de inscritos, não visando número de visualizações em cada live. Não é o meu propósito. Se neste canal, que é um canal novinho ainda, pouquíssimos inscritos, mas se este canal, dentre esses pouquíssimos inscritos, tiver um que pelo menos ouviu e falou consigo, eu vou tentar aprender mais, vou ouvir mais. Já fico feliz. Se amanhã esse canal tiver 1 milhão de inscritos e apenas um falar, eu entendo a graça, maravilhoso. Se este vídeo chegar ao lar, alcançar 1000 pessoas e uma disser interessante, eu já fico feliz. E se esse vídeo só alcançar 2 pessoas e uma disser interessante, eu fico feliz. E se esse vídeo não alcançar nenhuma pessoa e nenhuma disser nada a respeito de que eu achei interessante, eu quero aprender, não. E nenhuma pessoa quiser continuar ouvindo, não tem problema. A graça, eu tenho que entender. É difícil para mim entender, mas a graça não é para todos. E vou mais além. A salvação é somente para alguns. Quem sou eu para confrontar os desejos de Deus? A graça te coloca esse Deus, esse Cristo, como um livro aberto, para que você compreenda, para que você entenda, para que você conheça. Mas o sistema religioso quer manter esse livro fechado, para que sobre a sua vida haja uma doutrina, para que em sua vida haja uma rédea, para que em sua vida haja uma obediência, para que de sua vida possam ser extraídos recursos para a vida de alguns. Fico por aqui. Desejo que você possa conhecer um pouco mais da graça de Deus. Não resista a algo que você não conhece. Um motor não pode ser consertado por quem não conhece. O diagnóstico do defeito de um motor não pode ser dado para quem não conhece os ruídos do motor. Uma dona de casa não pode dizer se aquela comida é boa ou ruim se ela só sabe fazer arroz, feijão e frango. E o maître fez uma comida mais elaborada. Para você falar, você tem que ao menos querer conhecer. Para você dizer tá errado,
Você tem que ter conteúdo suficiente para dizer para si mesmo que está errado. Você não pode ter base de como se faz um feijão para se fazer um churrasco. Não. Feijão se faz assim e churrasco se faz assim. Então não queira dizer que a graça está errada se você não conhece a graça. Você só conhece um sistema religioso. Não diga que a graça é ruim se você nunca experimentou, porque passou a sua vida inteira comendo outra comida, se alimentando de outro alimento. Conheça a graça. Se dê a oportunidade de ao menos ouvir. Ouça. Não custa nada. Ouça. Mesmo que a princípio você não concorde, mesmo que a princípio você ache que está errado, mesmo que a princípio você ache que é heresia, pelo menos ouça. E tire suas conclusões. Não estamos te convidando a uma nova religião. Estamos te convidando a estar livre de doutrinas de homens que não te levam a lugar nenhum. Você não precisa de doutrina para entrar no céu. Você precisa de Cristo. Você não precisa de estar debaixo de jugo de escravidão para conseguir a atenção de Cristo. Cristo está em você. Ele te escolheu. Ele é o dono da sua vida. Ele te ama. E se você é uma pessoa escolhida por Deus, um predestinado para estar com Deus, não importa se você é católico, se você é pentecostal, se você é espírita, se você é até um ateu. Se o teu espírito é escolhido por Deus, é para lá que você vai, meu amigo. Você nunca vai precisar ter medo do inferno, porque o inferno é um lugar que todos nós vamos. O inferno nada mais é do que uma sepultura. É um caixão. É isso que é o inferno. Não existe uma vida após esta vida. Não existe um lago de fogo e enxofre. Não existe. Existe apenas duas opções, que não está em suas mãos, está na mão de Deus. Se for um escolhido, tu vai para a sepultura, vai para o Seol, vai para este inferno. E lá esse seu corpo vai se deteriorar, vai se desmanchar, mas o seu espírito volta para Deus. E se você não é um escolhido, meu amigo, você vai para a sepultura. Você vai para o Seol, você vai para esse inferno. E o seu corpo, a sua alma, todo o seu entendimento simplesmente vai desaparecer ali. Não há sofrimento, não há dor, não há uma nova oportunidade. Viva nesta terra o melhor da sua vida. Faça nesta terra o melhor para você e para todos aqueles que estão ligados a você. Cumpra a sua missão nesta terra. Se você é um escolhido, é como Paulo diz, viver para mim, tudo bem, mas morrer para mim é lucro.
Se for um escolhido, ganhou um lucro. Se não for um escolhido, cumpriu a sua missão. Nada mais do que isso. Em paz, em tranquilidade. Fico por aqui. Este é o canal Livres em Graça. Eu só quero ajudar. Que o Senhor se manifeste grande e fortemente no teu espírito. Obrigado.